Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, uma linda sexta-feira, né? Que nós teremos o final de semana para dar uma descansadinha, né? Dos nossos conteúdos. Então, hoje, no nosso deverzinho de história, nós iremos dar início ao nosso quarto capítulo com o título Uma Viagem por Meio das Escolas e também teremos um trabalhinho, tá? Que vai ser a página 144 e 145, ó, que valem 2 pontos, combinado? Vamos lá? Página 134. Uma viagem por meio das escolas. Então, antigamente, a escola não é igual hoje, né? Que nós temos aquele quadro bonito que a tia Débora escreve, uma iluminação boa, ar-condicionado, nada disso. Antigamente, é igual essa fotinha aí, ó. Fotinha preto e branco, né? E as escolas eram divididas só para meninas e só para meninos, né? Tinha essa divisão. Hoje em dia, não. Hoje em dia é todo mundo junto, né? Na página de baixo, nós temos a nossa escola, né? Uma escola atual que disponibiliza meninas e meninos juntos, que dá a oportunidade de vocês se expressarem, da gente bater um bom papo, né? Interagir bastante. Agora, lá no nosso Vasculhando Ideias, está assim, ó. Descreva as imagens. Quais são as diferenças entre as imagens? Quais são as semelhanças entre as imagens? Qual das imagens mais se parece com a sala de aula, né, que você estuda? Aí você vai dizer. Só um bate-papo, se é a primeira ou se é a segunda, né? Lá na página 136 está assim: para início de conversa, cada escola é uma escola. As escolas mudaram muito ao longo do tempo. Já vimos que as transformações ocorreram em vários aspectos, desde os materiais escolares até a construção dos colégios, os professores e outras coisas. Observe as ilustrações. Hoje é possível encontrar duas escolas iguais no mundo. Aí o menino ficou pensando, duas escolas iguais, né? Aí tem lá, ó, tá vendo? Em cima, e ele pensando ali embaixo como seriam as escolas iguais. Aí tá assim, ó. Converse com seus colegas e sua professora sobre o pensamento do aluno e sobre o questionamento do professor. Tá vendo lá? Como é que ele tá pensando, né? Quais são as escolas iguais? Então lá, o primeiro nós temos em cima. Então ele ficou pensando lá, ué, duas escolas iguais no mundo? Ele quis dizer que hoje em dia nós temos escolas iguais em relação a materiais, a orientações, né? É isso que ele quis dizer com duas escolas iguais. Já na página 137, nós temos uma linha do tempo, uma breve história da educação. Então, nós temos lá assim, ó. Algo mais próximo do modelo de escola que conhecemos hoje surgiu na Grécia Antiga. Platão criou um espaço chamado de academia, onde se discutiam filosofia, matemática e outras ciências. O aprendizado se dava por meio do diálogo entre professor e aluno, sempre gerando novos questionamentos. A partir da Idade Média, a escola passou a ser ligada à Igreja Católica, de modo que alguns padres começaram a se especializar na tarefa de ensinar. No Brasil, a primeira escola surgiu na Bahia, em 1549. Era destinada apenas às crianças das famílias mais ricas. Os escravos eram proibidos de frequentá-los e as mulheres recebiam uma educação mais básica, voltadas à atividade doméstica. Antigamente, as crianças acompanhavam seus pais em quase todas as atividades. Quem cuidava de sua educação eram os familiares, que normalmente ofereciam uma educação bastante rígida, mais voltada para questões práticas do cotidiano. As crianças, de modo geral, trabalhavam cedo e muitas vezes aprendiam o trabalho dos pais, pois estudar não era uma prioridade. Por um longo período, as escolas foram divididas por gêneros, de modo que haviam meninos em uma escola e meninas em outras. Aprendiam conteúdos diferentes e eram tratados de formas diferentes.
Apenas a partir da década de 1870, algumas escolas passaram a ser compostas de meninas e meninos juntos. Contudo, sabe-se que até no ano de 1950, as meninas ainda enfrentavam obstáculos para serem matriculadas nas escolas. Pouco mais de 20 anos depois, chegamos à escola mais próxima que temos hoje, com salas mistas, disciplinas iguais para meninas e meninos, troca de experiências entre professor e aluno e outras coisas que a gente sabe que a gente faz lá na nossa escola, né? Siga em frente. O Brasil e suas escolas. Apesar de o Brasil ser o único país, temos de reconhecer toda a sua diversidade. Isso se reflete também em suas escolas. Veja abaixo alguns exemplos de escolas presentes no Brasil hoje. Escola Quilombola, em Tamataiuá, Maranhão. Escola Indígena. Então, nós vamos falar agora... Deixa eu ver se tem mais aqui. Não. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da escola quilombola em Itamatatiúa, lá no Maranhão. Tá assim, ó. Os quilombolos eram lugares de refúgio e resistência dos escravizados no Brasil. Atualmente, ainda existem 1.209 comunidades quilombolas no Brasil. As escolas quilombolas, além das disciplinas comuns do currículo das escolas brasileiras, têm outras relacionadas com a sua cultura e sua memória, de modo a valorizar sua identidade. As escolas indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. No entanto, hoje são apenas 47% da população brasileira, ou seja, aproximadamente 817 milhões, né, habitantes, segundo os dados de 2015. Atualmente, existe cerca de 3 mil escolas indígenas no Brasil. Em quase todas essas escolas, os alunos recebem educação bilíngue, na língua indígena e da sua língua, que é a língua da comunidade, né, e em português. E a história da comunidade é um dos pontos mais importantes para a preservação da cultura indígena. Número 1. Com base na análise das imagens dessas páginas, pode-se afirmar que as escolas indígenas e quilombolas apresentam alguma semelhança com a sua escola? Sim ou não? Diálogo com o presente, conhecendo a educação pelo mundo. É por meio das escolas que conhecemos tudo aquilo de que precisamos para exercer plenamente nossa cidadania. É enorme a diversidade das escolas ao redor do mundo. Acompanho. Boston, Marrocos, Reino Unido, Amazonas aqui no Brasil, Burundi, Afeganistão e Tóquio. Complete o quadro a seguir, se necessário, peça ajuda de um adulto. Temos lá, ó, 7, né, imagens que vocês vão pesquisar. O país, o que mais chamou a sua atenção, tá bom? Aí você vai completar aí. Então, você vai olhar aqui os países, né? Boston, o que chamou sua atenção lá nas escolas de Boston, do Marrocos, né, dos Estados Unidos, e vai completar aqui embaixo no quadro, tá? Na página 142, nós temos uma hora de organizar. Se você pudesse propor uma mudança que, em sua opinião, melhoraria a educação do mundo, qual seria? Número 2 é um bate-papo, e o número 3 está assim. Monte um cartaz com sua ideia explicando as melhorias que suas mudanças poderiam causar. Capriche, pois ele poderá ser exibido para toda a escola. Se preferir, use o espaço abaixo para criar um rascunho do seu cartaz. Não vai ter como a gente ver na escola, né? Então, você só vai mesmo fazer a explicação aqui, tá? Nesse quadradinho aqui. Na página 143 está assim. Conheça 2 modelos das escolas. Green School foi criada em Bali, na Indonésia. Ela é toda construída e equipada com materiais naturais, principalmente o bambu. Todas as aulas têm como foco a sustentabilidade do planeta. Os alunos têm aula de inglês, matemática, ciências, arte, música, reciclagem e meio ambiente. Essa é a escola de Nova York, Keston Tulear.
na qual são disponibilizadas todas as disciplinas comuns dos currículos, mas a grande diferença é a utilização de jogos como ferramentas de aprendizagem. Todos os conteúdos são trabalhados por meio de jogos eletrônicos ou não. Por meio de missões a serem cumpridas, os alunos aprendem a compartilhar seus conhecimentos o tempo todo. Você acha possível aprender com temas relacionados com o meio ambiente ou jogos? Sim ou não? Você se lembra de algo que aprendeu por meio de jogos ou de outra forma diferente do que você costuma aprender na escola? O que foi? Um passo a mais. Número 1. Você conheceu nesse capítulo escolas muito diferentes. No entanto, toda escola pretende auxiliar seus alunos a aprenderem cada vez mais. Escreva uma frase que resume a importância da escola para você. Cite 2 mudanças que aconteceram na escola ao longo dos tempos. Escolha uma pessoa adulta de sua família e peça a ela que responda as questões abaixo. Quanto tempo ela passava na escola? Qual era a sua disciplina favorita? Quais são as semelhanças entre a escola em que ela estudou e a escola que estuda hoje? Quais são as diferenças entre a escola que ela estudou e a escola que você estuda? Você conheceu várias escolas, tanto do passado como do presente. Agora, faça um desenho representando a escola que você considera ideal. Aproveite o espaço e capriche, pois você poderá apresentá-lo para o restante da turma. Só fazer a escolinha mesmo, tá? E agora nós temos um texto aqui, né? Sobre a independência do Brasil, que foi comemorado no dia 7 de setembro. Tá assim, ó. A independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do nosso país, pois marca o fim do domínio português e o início da autonomia política no Brasil. O grito da independência foi dado ao 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga. Ficou então famosa a frase: independência ou morte. Lá embaixo nós temos, né, o nosso gabarito para você tirar dúvida, caso você tenha escrito de uma maneira diferente, mas é o mesmo sentido, tá bom? Ó, super beijo, ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau!